Essa lição, eu tive a chance também de trabalhar com o pastor Calvin. Nesse ponto, a gente fez um estudo, eu achei interessante trazer para os irmãos, porque é um assunto que a gente não dá muita importância. Quando eu falo muita importância, é que nós não nos atentamos, às vezes, pelos detalhes, porque nós nos acostumamos. Nós ficamos num ponto de conforto. Quando a gente tem, a gente entra no conforto. Vamos lá. Efésios 4, 11 e 15. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Os homens aqui, nós vemos que têm um propósito na igreja. Concordam? A sua posição, como a Bíblia diz, e aqui nós falamos inclusive contra o feminismo, a posição do homem é maior do que a da mulher e a da criança, inclusive pela criação. A sua responsabilidade é maior. Por quê? Porque ele é o responsável pela esposa e pelos filhos diante de Deus. E é também para o homem ter cargos de liderança na igreja. Entre os homens na igreja, Deus dá a alguns um trabalho a mais. E são pastoreado, pastor, o evangelista, etc. E quem que chama? Deus que chama. Por isso nós vemos que ele mesmo, o próprio versículo de Efésios 4, e ele mesmo, se referindo a Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. João, por exemplo, João Batista, ele foi enviado por quem? Foi enviado de Deus, João 1,6. Os discípulos, olha lá em João 1,48. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então, antes que Filipe te chamasse, quem viu? E, inclusive, o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 1:15, mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, nós vemos que são homens escolhidos para servir a Deus na igreja. Esses homens são chamados por Deus. Atos capítulo 6, versículo 1 e 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então nós vemos aqui, quem que escolheu? Isso. E depois? Foi apresentado a quem? Para a confirmação. Para a igreja. Para os irmãos. Então, a igreja, os irmãos, escolheram 7 irmãos para servir a igreja. Matias também foi um dos escolhidos. Inclusive por 120 irmãos. Ele foi escolhido pelos 120 irmãos, lá em Atos 1:15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase quantos? 120 pessoas. E disse, olha lá no versículo 21 e 26. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-se-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então nós vemos aqui, Matias foi um homem escolhido pelos 120, por 120 pessoas da igreja para ser apóstolo. E se a igreja escolhesse e o homem cumprisse os requisitos de um obreiro na igreja, então mostraria que este homem é escolhido por Deus também. Nós vemos que os homens que Deus chama e que a igreja escolhe, eles devem cumprir um requisito. Requisitos, na verdade. Quais são? Nós lemos. Boa reputação. Homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Vamos lá agora em Timóteo, 1 Timóteo 3, 2 e 7, e nós vamos ver isso. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Primeiro requisito, qual foi apresentado? Que ele seja irrepreensível. Segundo requisito, marido de uma mulher. Terceiro requisito, vigilante. Quarto, sóbrio. Depois, honesto. E depois, hospitaleiro. A lista é grande. Apto para ensinar. Bebedor de vinho. Não dado ao vinho. Não espancador. Não cobiçoso de torpe ganância. Moderado. Não contencioso.
não avarento, que governe bem a sua própria casa, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, inclusive. E não neófito, ou seja, iniciante, ingênuo. Então esses homens são também conhecidos, nós vemos aqui toda essa lista, mas não para por aí. Por isso, quando eu disse para os irmãos, quando nós estamos no conforto de ter, nós não conseguimos olhar para os detalhes. Temos uma lista grande de como deve ser, só que não para. Nós vamos ver que esses homens também são conhecidos através da oração. São homens de adoração, Atos 6:6, por exemplo. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses o que fizeram? Oraram, lhe impuseram as mãos. Então esses homens estão sempre orando, em oração. Atos 1:23. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Mateus 9:37 e 38. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. O que nós devemos fazer? Os homens, na verdade, rogai, pois ao Senhor. Continue em oração ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Irmãos, esses são homens que têm um grande trabalho. Um grande trabalho. 2 Timóteo 4:2. E olha lá. Além dos requisitos, além de ser homem de oração, esses homens ainda têm que pregar a palavra, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo. Quem estar? Se isso, insistir, corrigir, chamar a atenção, não pregar, chamar a atenção, insistir, em que tempo? Todo momento. Por isso que o apóstolo fala, a tempo e a fora de tempo. Tem o trabalho de redarguir, de repreender, de exortar, e de que forma? Com toda longanimidade. Mas não é só isso. Ele também deve ter o quê? Conhecimento. Porque além dele ter que exortar, instar, redarguir, repreender, ele tem que fazer isso em doutrina. Conhecer doutrina. São homens que trabalham com a palavra e com a doutrina. E trabalhar aqui significa ser fadigado. Ser fadigado. 1 Timóteo 5,17. Olha lá. E os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Principalmente os que são fadigados, os que trabalham duramente. 1 Coríntios 4:12, nós vemos o mesmo sentido. Paulo falando, e nos afadigamos. Como que ele se afadigava? Trabalhando, trabalhando com as nossas próprias mãos. E somos injuriados, e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Então, voltando lá em 2 Timóteo 4:2, nós vemos que eles devem pregar a palavra, exortar com toda a longanimidade a doutrina. Ser pastor, irmãos, é um piquenique? Não é. Nós vemos que não é um piquenique, é um trabalho abençoado, mas é duro, é cansativo, é difícil, a ponto do apóstolo dizer que é fadigável. Isso para todos? Não, é somente para aqueles que levam a sério a obra.
somente para aqueles que de fato levam a sério a obra. Os que trabalham na palavra e na doutrina, então são dignos de receber salário duplicado. Pastor, ele não tem trabalho social, ele é um trabalho espiritual mesmo. É com a palavra, é com a doutrina. E como nós vimos lá em Gálatas 6:6 novamente, eles devem o quê? Instruir na palavra. Como que nós vamos instruir se não há conhecimento? Se não há trabalho duro para aprender? E ao mesmo tempo, a palavra instruir significa colocar nos ouvidos, doutrinar. Usar uma palavra aqui que já tomaram posse dela, é catequizar de fato. O pastor, ele precisa se preocupar com o crescimento espiritual dos membros. E isso somente vem com conhecimento de doutrina. E a doutrina vem da onde? Da palavra de Deus. Aconselhamento, escolas, dar comida, dar roupa boa, é bom àqueles que precisam. Mas não é o principal. Nós estávamos falando sobre isso agora cedo. Não é o principal. Essa não é a responsabilidade do pastor. A responsabilidade do pastor é qual? É doutrinar o seu povo. É fazê-los chegar ao conhecimento da verdade, da doutrina, a se aprofundarem ao crescimento espiritual. E não é simples. Nós vemos que a palavra aqui usada é de fato fazer força. A ponto de o apóstolo novamente chegar a dizer afadigamos, é fadigável. É a ponto de fazer força, ou seja, de trabalhar duro, de insistir tanto para que os seus membros aprendam, para que seus membros se lembrem, para que seus membros pratiquem a palavra de Deus. Essa é a responsabilidade do pastor. E isso só vem com trabalho duro, porque os irmãos vêm. Em pleno domingo de manhã, em que nós estamos estudando doutrina, cadê os membros? Vamos ver, irmãos, é um trabalho de fato difícil, mas é responsabilidade de quem? Do pastor, e ele vai ser cobrado por isso. Todos os membros serão, mas principalmente quem? O pastor. 1 Coríntios 9:14, eles têm um trabalho de anunciar o Evangelho, porque foi uma ordem. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam o Evangelho. Anunciar aqui significa o quê? Proclamar, falar. Quando? A todo momento. Pregar é parte da obra de um pastor. E o que ele deve pregar? O Evangelho. Deve pregar a vida, deve pregar a história, deve pregar a doutrina de Cristo. E para pregar assim é necessário que ele conheça primeiramente Cristo na vida. E depois é necessário que ele cresça espiritualmente no conhecimento de Cristo. Os irmãos estão vendo que é um trabalho duplo? Porque ele tem a responsabilidade de conhecer primeiramente Cristo na vida e depois de crescer no conhecimento de Cristo espiritualmente. Vamos falar então um trabalho triplo. Fazer com que a igreja cresça também no conhecimento espiritual de Cristo. Hebreus 13:17. E aqui nós temos uma ordem aos membros da igreja. Obedecei a vossos pastores. Sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria
útil. O que significa velar aqui? É não dormir, é ficar acordado, é estar a todo momento, irmãos, observando, ajudando, auxiliando os membros. Responsabilidade do pastor. Por quê? Porque se ele não fizer, ele vai ter que dar conta. Os irmãos estão vendo que quando nós, repito, quando nós estamos num momento de conforto, nós não observamos muitas vezes essas coisas. Mas quem está à frente do trabalho sente esse peso. Às vezes nós chegamos ao ponto de dizer, nossa, está incomodando já, né? Mas a responsabilidade é dele. Ele tem que fazer isso. Ele tem que velar pelas almas. Porque ele vai dar conta de cada um aqui. E para que ele dê conta, o apóstolo Paulo, olha, obedeça para que ele faça tudo isso, que é fadigável, faça isso com amor, com alegria. Não gemendo, não se entristecendo, né? Não chorando, porque, irmãos, o peso é grande. Seria útil fazer o pastor velar por nossas almas gemendo? Seria útil para a igreja? É o pastor que está a todo momento atento para que o membro não seja levado numa cilada do diabo. É o pastor que está de plantão. Eu trabalhei em regime de plantão, é terrível. É horrível, irmãos. E o pastor que está aqui sempre em regime de plantão, para quê? Para cuidar das necessidades espirituais dos membros. Está de plantão ali para ficar orando todo o tempo pelos membros. Para que eles conheçam a Deus, para que eles obedeçam a palavra de Deus, para que eles cheguem ao aperfeiçoamento dos santos. O pastor, portanto, ele é responsável pelos seus membros e ele há de dar conta. Não é o irmão Renan que está falando, nós vimos aqui, é bíblico. A responsabilidade de ser pastor, irmãos, o que os irmãos acham? É fácil? Não é fácil. Não é um piquenique, ou seja lá o que for que achamos que seja, não é. 1 Timóteo ainda 5,17, voltando, eles devem governar. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Governar significa o quê? Presidir mesmo, estar à frente, de dirigir. Hoje nós vemos vários erros, pessoas que colocam grupos, conselhos na igreja para decidir. Nós vemos que a Bíblia não diz que é assim. Não é assim. Não é um grupo de homens que decidem ou que dirigem tudo na igreja. Quem que é? Quem tem a responsabilidade? É o pastor. É o pastor, porque é ele que é o responsável, é ele que há de dar conta da igreja e dos membros. Não é o grupo, não é conselhos. O que os homens devem fazer? Aqui nós estamos falando num contexto geral. Devem ajudar o pastor. O que as mulheres devem fazer? Devem ajudar o pastor. Mas a responsabilidade de direção da igreja é de quem? É do pastor. Efésios 4, 11, 12 novamente. Nós vemos que para a obra do ministério. Então Deus deu líderes na igreja para fazer a obra. E quem são esses líderes? Novamente, pastores, evangelistas, pastores, profetas. Mas nós vemos que dentre esses homens aqui, os diáconos governam a igreja? Não. Os missionários governam a igreja? Não. Os missionários não governam.
muito menos a obra para a qual eles foram enviados. Missões, juntas, confraternidades, reuniões de pastores, nada disso pode interferir na direção da igreja. É para o pastor, com sabedoria de Deus, pela igreja, dirigir as coisas da igreja. E continuando no versículo 13 ao 15, por que isso? É para a edificação do corpo de Cristo. É para a edificação, até que todos cheguemos à unidade da fé. Quem que deve correr em busca disso? Trabalhar por isso, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Então o pastor ele deve mexer com as vidas espirituais dos membros. Você concordando ou não? O pastor, ele não é um pregador somente, né, um visitante, seja lá, mas é ele quem deve cuidar, se preocupar, trabalhar, se esforçar, para que a igreja vá bem espiritualmente, irmão. Para que ela esteja crescendo, como foi dito aqui, para que ela esteja crescendo no conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a estatura completa. Então a igreja deve estar em obediência para isso. Então nós vemos aqui que os que têm pastores têm uma grande responsabilidade. Quando o povo de Deus vê que precisa de um homem para governar, que precisa de um homem para anunciar, para instruir e para velar pelas suas almas, e que Deus lhe deu um homem desta forma, um pastor, este povo é abençoado. Este povo é abençoado. Então este povo, por ser abençoado, tem as suas responsabilidades para com o seu pastor. É uma responsabilidade pesada. Porque nós vemos, se tratar mal o seu pastor, quem que vai se vingar? Não é o pastor. Quem que se vinga? É Deus. Deus que se vinga daquele ou daquela pessoa ou daquele povo que vá contra o seu pastor. O seu pastor ele deve então cumprir requisitos diante de Deus, a igreja e os de fora também. Seu pastor ele tem grande responsabilidade de doutrinar, de anunciar, de velar, de governar. Mas a responsabilidade da igreja é de proteger o seu pastor. E vamos ver isso agora. E pergunto para nós temos essa responsabilidade, irmãos? Nós temos essa responsabilidade, nós somos abençoados. Será que nós estamos tendo a noção disso? A visão dessa bênção? Do privilégio que nós temos? Ainda em Hebreus 13:17... nós vemos, obedecei aos vossos pastores. Então, significa o quê? Pacificar. De fato, se convencer. Como que o homem, ele convence o cavalo para que ele vire ou para que ele pare? Assim o povo que tem um pastor deve obedecer. Ah, mas é um homem. Irmãos, qual é um homem que não tem falha? O homem tem falhas, o pastor também, o povo também tem falhas. Mas mesmo ele tendo falhas, isso não tira a responsabilidade e a necessidade de nós sermos guiados pelo pastor. Mesmo ele tendo falha, é nosso dever obedecê-lo. E nós sabemos muito bem que quando o povo fica contra o pastor, é Deus quem vai corrigir. Em outros versículos, nós vamos lá em Atos 5:40,
Nós vamos ver que essa palavra obedecer, no original, ela é traduzida também de outras formas. Atos 5:40, e concordaram com ele. É essa palavra, obedecer. 1 João 3:19. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguramos nosso coração. Ou seja, assegurar. Atos 27:11. Crer também. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo, deram as costas na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. É crer de fato, é deixar ser levado, irmãos. E devemos também nos sujeitar, que significa se render. Se render. Novamente, para que isso não saia da nossa cabeça nunca mais. O pastor tem responsabilidade de governar a igreja, de estar na frente da igreja, de dirigir a igreja. E é Deus que chamou eles para pastores. Então, quando o pastor ele tenta dirigir a igreja para mais obediência da palavra, o que é para a igreja fazer? É para obedecer, é para segui-lo, né? É para se render. Porque a responsabilidade de edificar a igreja no Espírito Santo é do pastor. Então, quando ele tenta apontar ou aconselhar alguém de uma falha ou uma maneira de crescer mais na obediência, o que devemos fazer? Lutar contra? Bater de frente? Nós vemos que não. Nos render, nos submeter. Porque a realidade do pastor é essa. É trabalhar. Trabalhar ao ponto da fadiga. Na palavra e na doutrina. E depois instruir e instruir. E como que nós obedecemos? Não faltando aos cultos, por exemplo. Quantas desobediências, né? Não faltando aos cultos. Não resistindo à doutrina. Não resmungando. Viu aquele membro que ele está pregando e está ali resmungando? Não resmungando contra os ensinamentos. Membros que resistem em ser doutrinados. Membros que, vamos falar a verdade, não estão aceitando ser ensinados. Não estão aceitando ser ensinados. Mas a nossa responsabilidade é tentar fazer, praticar o que nós somos ensinados pelo pastor. E para obedecer e sujeitar-se ao seu trabalho, né, ao trabalho do pastor, a melhor forma é tratando sempre com amor, sempre com respeito. E sempre fazendo o que mais? Orando para o bem dele. Filipenses 2:29. Irmão, então o pastor ele tem uma posição muito alta aí, é um rei. É o rei no nosso meio? Nós vemos que não. O pastor não é um rei. Não é um deusinho. Não é um deus pequeno. Mas ele deve ser tratado com honra. Ele deve ser tratado com valor. Como algo precioso. Passar fofoca do pastor é honrá-lo? Não. Acusar de coisas é honrá-lo? Qual que é o nosso trabalho? Protegê-lo. 1 Timóteo 5:19. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Deixar alguém desrespeitar o pastor, falta de atenção, de obediência, de sujeição, não é um tratamento de honra. Devemos honrá-lo também com o nosso dinheiro, 1 Coríntios 9:14, que esse é um dos pontos que acredito que nós mais falhamos. Por quê? Nós estamos no conforto, irmãos. Estamos no conforto. Quando nós saímos aí fora, nós vemos o quão difícil é. Com essa igreja que ficou mais de anos sem pastor. Sem um líder. Ou fica trocando. E nós vemos em 1 Coríntios 9:14, e assim ordenou também o Senhor,
aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então não tem nada de errado com aquele a qual Deus chamou e que nós escolhemos, aquele que doutrina, que governa, que vela e que anuncia o Evangelho a nós, de receber o que ele precisa para viver. As ofertas é para que haja mantimento na minha casa, lá em Malaquias 3:10, diz o Senhor, os dízimos. Então, através do pastor, trabalhando na palavra, na doutrina, nós estaremos cada vez mais sempre fartos e fortes. Nós temos o privilégio. E o pastor? Porque se ele trabalha duramente para nos ensinar, para nos fortalecer no Senhor, o que nós fazemos por ele? Os que anunciam o Evangelho, então, os que pregam devem viver do Evangelho. Porque é Deus que chama os homens para serem pastores. A igreja conhece esses homens através da oração. A igreja é que escolhe este homem. E então o pastor tem a responsabilidade. A igreja também tem a responsabilidade. E a força de tudo isso, irmãos, não vem nem do pastor nem da igreja. Vem de Deus. Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E por tudo isso, irmãos, nós temos que refletir sobre a importância de honrar e respeitar aquele que Deus levantou como líder em nosso meio. O Márcio, por exemplo, que por mais de quanto tempo? Mais de 30 anos. É um privilégio ou não é? É uma bênção da igreja ou não é? Por mais de 30 anos ele tem servido fielmente à igreja. E merece o quê? A nossa mais profunda consideração e respeito. Né? Ele não é apenas um membro entre nós. É um verdadeiro pastor, designado por Deus para guiar, para instruir, para velar pelas nossas almas. O ministério pastoral, nós vimos, não é fácil, não é um trabalho simples, é algo que exige dedicação. Vamos falar a verdade, é a primeira vez que tira umas férias, né? Durante tanto tempo. Então nós temos que observar isso, irmãos, porque é um ministério em que exige sacrifício, exige muitas vezes um trabalho árduo, fadigas, noites sem dormir, orações incessantes por nós, carrega o peso das nossas almas, ainda prega, prepara a mensagem a semana toda, ensina, repreende, exorta com longanimidade doutrina, não tem falhado nisso. Como está escrito em 2 Timóteo 4:2, este é um trabalho árduo e espiritual, e aquele que faz deve receber duplicada honra. E quanto a nós? Estamos cumprindo o nosso papel de apoiá-lo, de ouvi-lo, de nos submeter à sua liderança? Ou temos os nossos corações murmurando, sem reconhecer o peso que carrega? E a Bíblia é clara. Quando nós resistimos à autoridade pastoral, nós não estamos apenas resistindo a um homem, mas estamos resistindo à ordem de Deus. E Deus não vai deixar nada impune. Deus não vai deixar impune quem age dessa maneira. A Bíblia nos ensina que Ele é zeloso em proteger os seus ungidos. E Davi se recusa a levantar, por exemplo, olha no exemplo, a mão contra Saul. Por quê? Porque ele sabia que Saul era ungido do Senhor. Saul tinha falhas? Muitas. Mas ainda era ungido do Senhor. Irmãos, é uma coisa séria se opor ao pastor, e Deus vai levar cada palavra, cada atitude de rebeldia muito a sério. E para aqueles que persistem nessa atitude de desrespeito, insubmissão, o julgamento vai ser leve? Não vai ser, nós vemos que não vai ser. É um julgamento pesado, é certo. Porque nós não podemos brincar com as coisas de Deus, e o pastorado é uma das mais altas responsabilidades do reino de Deus.
Desonrar o pastor era abrir porta para o julgamento de Deus, porque ele é fiel e ele vai defender os seus. Ele vai defender aquele que ele chamou. Portanto, irmãos, se nós estamos falhando em algum ponto, é hora de corrigir dentro do nosso coração. Nós devemos passar a amar, a respeitar, a reconhecer o trabalho incansável e a seriedade daqueles que têm essa missão. Não deixar que o cansaço, que a fadiga, que a crítica infundada seja uma resposta ao ministério, mas sim que a honra, o respeito e a obediência permita que homens de Deus, incumbidos desse trabalho, façam com alegria e não gemendo. E acima de tudo, nós devemos orar por ele, para que nós continuemos firmes com a força que vem de Deus. Nós queremos manter o nosso pastor, é Deus que dá esse desejo a nós. Nós só precisamos tratá-lo bem, com Deus dando o poder para isso. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos capacite para toda obra segundo a sua vontade.